Boa noite a todos. Vamos à nossa oração. Que possamos fechar os nossos olhos neste momento e relembrar, lá no nosso íntimo, o compromisso que assumimos. O compromisso que assumimos não apenas com a vida material, mas com a nossa vida como um todo. Compreendendo que, apesar de sermos indivíduos, fazemos parte de um coletivo. Cada um de nós com a sua responsabilidade, cada um de nós com a sua parcela de contribuição. Que possamos compreender o quão importantes somos nós. Pensando não apenas na nossa vida, mas na vida da humanidade como um todo. Que Mestre Jesus possa iluminar os nossos caminhos hoje e sempre, que assim seja. Boa noite novamente. Hoje nosso tema provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, né? Talvez para alguns seja novidade. São dois termos que comumente aparecem, né? Principalmente de um tempo para cá, que é crianças índigo e crianças cristal. Antes da gente falar sobre isso, né, sobre o tema propriamente dito, eu só queria, né, até baseado na oração, que a gente pudesse relembrar qual é o nosso compromisso, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Todos nós, quando reencarnamos, temos um compromisso, assumimos um compromisso. E vocês já devem saber que o principal compromisso que nós assumimos é para com a nossa evolução. Cada um de nós assume o compromisso com o próprio crescimento moral. E é por isso que nós reencarnamos, né? Chegamos à matéria para vivenciar várias experiências e, dessa forma, conseguir aprender com os nossos equívocos, aprender com aquele que está ao nosso lado e assim evoluir. Só que, associado a esse compromisso que nós assumimos de evoluir enquanto indivíduos, nós também assumimos o compromisso com a evolução coletiva, com a evolução da humanidade, do nosso planeta de uma forma geral. E aí, esse compromisso com o coletivo, ele se dá de duas formas, né? Essa nossa contribuição. Primeiro, nós precisamos lembrar que o coletivo, ele é um todo, mas que é formado de indivíduos. Isso quer dizer que, se eu evoluo, se eu cresço moralmente, consequentemente, eu estou contribuindo para o crescimento do coletivo, porque eu faço parte desse coletivo. Se todos fizessem isso, né, cada um a sua parte, todos fizerem, o coletivo ele vai ter o progresso. Além disso, nós precisamos lembrar que uma das formas mais eficazes de auxiliar o próximo no crescimento dele, de ajudar o próximo a enxergar o melhor caminho, é com o exemplo. Obviamente, os nossos conselhos, os nossos direcionamentos, quando nós temos essa possibilidade, eles ajudam. Mas a forma mais eficaz de ajudar aquele que está do seu lado é com o seu exemplo. Então, foi com esse objetivo que nós reencarnamos, com a nossa evolução individual, mas também com a evolução coletiva da humanidade como um todo. E esse compromisso não é uma coisa atual. Nós já assumimos esse compromisso desde a nossa primeira reencarnação. No início era uma coisa meio que inconsciente, né? Não havia um raciocínio muito claro, mas a partir do momento em que nós passamos a ter essa capacidade de raciocínio, nós tomamos ciência disso que nós estávamos fazendo, né? De que nós estávamos contribuindo para a evolução de uma humanidade como um todo. Isso sempre existiu desde o início. Porém, em um momento em que nós estamos vivendo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é um momento de transição, né, transição planetária, essa atuação, né, essa contribuição que cada um de nós dá para a evolução coletiva, se faz um pouco mais
eu não vou dizer emergencial, mas ela precisa ser intensificada, né? Por quê? Para que a gente possa entrar no tema, mas aí eu só vou relembrar o porquê, então vou precisar falar o que é a transição. Não vou entrar muito nessa temática da transição planetária, porque, já pegando o gancho da fala da Adriana lá no início, nós temos uma palestra no YouTube sobre transição planetária. Então, aqueles que não assistiram ou que tiverem dúvidas, depois que acabar a palestra, vai lá e dá uma olhadinha. A playlist onde está essa palestra é Sob a Luz do Espiritismo, tá? Então, vocês vão ter a possibilidade de tirar essas dúvidas, muitas coisas que talvez vocês não saibam. Mas, só pegando o gancho para a gente entrar no tema, nós estamos em um planeta que atualmente ele é considerado como um planeta de provas e expiações, né? Lá nessa palestra sobre transição planetária, que inclusive foi eu que dei, nessa palestra também é comentado sobre essa escala espiritual. Então, um planeta, ele vai passando por vários estágios. O primeiro estágio em que existe humanos, né, o reino hominal, é o chamado planeta primitivo. Depois disso, a partir do momento que a humanidade vai angariando conhecimento intelectual e moral, ele passa para o segundo estágio, que é o nosso. Então, nosso planetinha ainda é um filhote. Nós estamos ainda no segundo estágio, mas lembrando, segundo estágio, a partir do momento em que tivemos as primeiras reencarnações de humanos, que é o de provas e expiações. Nesse estágio, é o estágio que nós passamos por várias provas, para que nós possamos comprovar na prática se os nossos aprendizados foram consolidados, e também temos as expiações. O que são as expiações? São situações pelas quais nós passamos, não que nós estamos pagando pelos nossos erros, não é uma questão de pagar, é uma questão de aprender com os nossos equívocos. Então, nós passamos por determinadas situações, e essas situações vão fazer com que nós possamos aprender que aquilo que a gente fez lá atrás não era tão bom, né? São as expiações. Mas nós estamos em transição para o estágio 3, que é um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, nós não seremos perfeitos. Nós continuaremos a ter defeitos, a precisar de auxílio da mesma forma. Só que a gente sai desse foco da expiação e passa para o foco da regeneração. As provas ainda vão existir, mas nós vamos ter um foco diferenciado, não tão preso ao passado, mas ligado ao nosso futuro, na nossa regeneração enquanto espíritos, enquanto irmãos. Mas nós não estamos lá ainda, nós estamos na transição. E por que eu estou falando isso? Porque é aí que entram as crianças conhecidas por muitos como crianças índigo e crianças cristal. Essas crianças, e aí eu vou explicar direitinho o que é uma e o que é outra, elas são indivíduos. Apesar da gente ficar usando o termo criança, parece até que ela vem, reencarna e não cresce, né? Não, é um indivíduo, são seres que reencarnam, e um dos principais objetivos, eu não vou dizer que é o único, por quê? Porque cada indivíduo, lembra, tem o compromisso para consigo. Então, essas pessoas têm um compromisso com o próprio crescimento, eles também têm. Só que eles têm um compromisso, vamos dizer, um pouco mais consciente, talvez, né, com o crescimento do coletivo, principalmente neste estágio de transição. Então, são indivíduos que estão reencarnando para nos auxiliar neste período de transição. Principalmente por quê? Por que precisa intensificar agora, no período de transição? Né? E entendam que eu não estou falando que a transição é agora, 2023, nós estamos em transição há muito tempo, né? Já faz algumas décadas que nós estamos em transição, vamos ainda ficar bastante tempo. Quando nós vamos chegar na regeneração? Depende da gente, né? Vai depender da humanidade. Mas por que é mais necessário
estes irmãos que vão nos auxiliar nos auxiliar neste período da transição. Sempre foi importante a ajuda de espíritos mais esclarecidos. Tanto que sempre encarnaram na Terra indivíduos com um pouco mais de esclarecimento para ajudar aqueles que tinham menos esclarecimento. Mas por que se faz tão importante no período de transição? Justamente porque, quando nós chegamos efetivamente ao estágio de regeneração, aqueles que não estiverem com o seu esclarecimento moral em acordo com o planeta no estágio de regeneração, eles não vão poder ficar aqui. Por quê? Porque imagina, como se tentasse pegar uma criança que está lá no primeiro ano lá do ensino fundamental e quisesse colocar ela lá no 5º ano. Ela ainda não aprendeu a ler, ela não aprendeu um monte de coisa e você coloca lá junto com outras crianças que estão sabendo fazer mais coisas. Isso seria injusto com a própria criança. Então, da mesma forma, se eu não acompanhar a evolução do planeta, da humanidade, eu não vou poder continuar aqui, porque eu não vou estar equiparado energeticamente, moralmente, com o restante da humanidade. Estes irmãos, então, vão ser levados para onde? Para um planeta que esteja ainda em provas e expiações, porque é o nível dessa pessoa. Para poder ajudar toda a humanidade a conseguir permanecer aqui, porque o ideal é a gente conseguir acompanhar a humanidade. Esse é o nosso planeta. Então, para conseguir, para que nós consigamos acompanhar, para nos ajudar nesse processo, então, reencarnam esses indivíduos. Ok? Esses indivíduos, eles reencarnam, muitos deles não são daqui. Porque justamente, se você vai ajudar, vamos pegar de novo a analogia lá da escola. Se você vai ajudar uma criança que está lá no 4º ano, ela está com dificuldade, aí você vai pôr um coleguinha para ajudar essa criança. Pode ser um coleguinha da mesma sala, mas que tem um pouquinho mais de entendimento, mas também pode ser um coleguinha de uma série seguinte. Por quê? Porque ele já avançou. Então, ele já sabe mais coisas e vai poder ajudar. Então, nós temos aqui, no planeta Terra, indivíduos que reencarnam, com esse grande objetivo de auxiliar de uma forma mais direta na transição planetária, que são da própria Terra, e a gente vai comentar sobre isso, e tem alguns que vêm de fora, ok? Extraterrestres, mas entendam, eles reencarnam aqui como nós. Eles vêm de onde? Muitas vezes de um planeta que já está no estágio de regeneração. Então, mas então isso está acontecendo agora? Isso sempre acontece, sempre aconteceu. Essa distribuição de indivíduos, muitas vezes, reencarnar num planeta que está no nível, vamos colocar, abaixo do dele, para ajudar, isso sempre aconteceu. Só que agora se intensificou um pouco mais, por quê? Por causa da transição planetária. Então, não é um processo que é exclusivo do momento da transição. Não, isso já tinha acontecido. Basta nós olharmos para trás para a história e nós vamos conseguir enxergar algumas pessoas que provavelmente não eram daqui, devido ao seu nível de esclarecimento. Mas agora se torna mais necessário. E como, muitas vezes, essa pessoa, esse indivíduo que reencarna, tem grandes diferenças em relação a nós, isso é observado já na infância, criou-se, então, alguns termos para nomear essas crianças. E os mais utilizados são crianças índigo e crianças cristal. Bom, primeira coisa que eu quero que fique claro na mente de vocês, tá? Essa terminologia, ela varia. Porque, gente, rótulo é uma necessidade nossa. Tá? Então, nós temos essa necessidade. Isso aqui é culpa, isso é responsabilidade, isso é karma, isso é aquilo. Nós precisamos dar nomes para que a gente consiga entender, uma coisa pedagógica, para a gente conseguir entender. Mas para a espiritualidade, o nome
pouco importa. Então, se você questionar numa palestra em que tenha mais ativamente apresenta a espiritualidade, perguntar a um irmão espiritual, ele muitas vezes nem vai usar esse tipo de termo, por quê? Porque não importa o nome que você dá, e sim o objetivo daquele indivíduo. Como os nomes são uma necessidade nossa, né, quem está na matéria, e nós acabamos dando o nome da forma como nós achamos mais fácil de entender, pode ser que vocês encontrem em outros lugares outros termos para essas mesmas crianças. E pode ser que vocês encontrem estes termos que a gente vai usar agora, porque eu vou diferenciar essas crianças em dois grupos. Vocês podem encontrar em alguns lugares como sinônimos, então alguns consideram crianças índigo e cristal a mesma coisa. Tem alguns que chamam o que eu vou chamar de criança cristal de criança índigo. Mas, gente, ninguém está certo e ninguém está errado. Não é isso a questão. Que termos não importam. O que é importante é que vocês entendam o conceito, né? E consigam ver o que isso pode nos auxiliar, né? No final, a gente vai poder fechar o que é importante para a gente entender isso agora. Mas vamos lá, então. Crianças índigo e crianças cristal. Então, são crianças que reencarnam no planeta Terra para nos auxiliar a passar por este momento de transição, de provas de expiação para regeneração. Como eu disse, muitas delas não são daqui, vêm de outros orbes que estão um nível um pouquinho à frente do nosso. Vamos começar tentando entender, né, o que hoje nós estamos, né, usando para o termo criança índigo, e depois eu falo da cristal. Segundo muitos, né, que usam o termo criança índigo, crianças índigo são crianças que podem ou não ser de fora. Algumas crianças que estão dentro desse perfil de criança índigo podem ser da própria Terra, tá? Essas crianças, elas nascem, o que elas têm de diferente? O que elas têm de, vamos dizer assim, não vou dizer melhor que nós, mas o que elas têm de mais avançado? Primeiro, é perceptível a facilidade do desenvolvimento intelectual dessas crianças. Aí, todo mundo já deve estar pensando em uma criança, assim, nossa, aquele menino tem 2 anos, mexe no celular melhor do que eu. Tem uma facilidade muito grande com o desenvolvimento intelectual, mas não é só tecnologia, gente, de computador, de celular, não. Um grande desenvolvimento artístico também. É uma característica não só essa intelectualidade levada para equipamentos, não é só isso. Muitas delas têm uma veia artística, né, uma facilidade de pintar, cantar, tem vários, né, perfis que ela pode se enquadrar. Uma outra coisa que chama bastante atenção nessas chamadas crianças índigo, elas têm um desenvolvimento afetivo, emocional muito grande. O que eu estou chamando de desenvolvimento afetivo? Um grande amor pelo planeta, um grande amor pela natureza, um grande amor pelas pessoas. Então, essa emoção à flor da pele. Só que elas têm um desenvolvimento moral um pouco maior que o nosso, né? Até porque esse é o objetivo delas reencarnarem. Elas têm uma moralidade um pouco mais apurada que a nossa, do certo ou errado. Só que essas crianças, elas tendem a ter conflitos emocionais e comportamentais. Mas aí você, né, pode estar se perguntando, como que uma criança que veio para ajudar a gente vem com conflito emocional e comportamental? Então, ela não é melhor que a gente. Ninguém é melhor que ninguém, né? Cada um está no seu momento. Mas quando eu chamo conflito emocional e comportamental, eu não estou dizendo que elas têm problemas emocionais ou problemas comportamentais. Porque o conflito que elas têm é conosco. Então, o que eu estou chamando aqui de conflito é elas virem com uma visão de comportamento, de atitude e de emoções e bater de frente conosco.
Por quê? Porque esse tipo de criança, e aí vamos entender que os primeiros registros, os primeiros estudiosos que comentam sobre as crianças índigo, datam isso lá de 1970. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, já teria começado, então, as primeiras crianças índigo a reencarnar. Então, tem muita criança índigo que é adulta hoje. Tá? A gente vai continuar chamando de criança, mas existem adultos índigos. Tá? O que eu estou dizendo com conflito emocional e comportamental? Como eles têm uma consciência moral um pouco mais apurada do que é certo, do que é errado, como eles têm um grande amor pelo planeta em si, pela conservação do planeta em si, eles acabam tendo conflitos com regimes extremamente autoritários, com pessoas que não aceitam o diferente. Então, muitas vezes, essas crianças, elas acabam sendo vistas como rebeldes, como problemáticas, porque justamente elas, muitas vezes, batem contra um sistema pré-estabelecido. Sistema esse que, muitas vezes, precisa mudar. Nós temos que avaliar sempre o que nós estamos vivendo, e aí eu falo sistema, não estou falando governo, estou falando tudo, tá? Inclusive família, tudo. O que acontece? Nós temos conhecimentos, eu não diria nem, a Adriana colocou aqui no chat, Jesus era índigo, não, porque Jesus estava num patamar muito maior que qualquer criança índigo, né? Mas vamos lá, eu acho que ela vai parecer mais com a Cristal, mas mesmo assim, ainda assim, a criança Cristal está aqui, ó, perto de Jesus. Mas vamos lá, ela bate contra o sistema por quê? Porque ela vê a necessidade da mudança e ela não consegue ver a injustiça, ela não consegue ver o errado e ficar quieta. Então, são crianças que questionam muito, que quando não concordam, elas impõem a sua visão, né, do que tinha que ser certo, elas olham a injustiça, olham o que está errado e não conseguem ficar quietas com isso. Muitos aqui devem estar lembrando de várias crianças que conhecem, você, fulano deve ser, fulano deve ser. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente pode confundir crianças, por exemplo, hiperativas com uma criança índigo. Eu conheço uma criança que é assim, assim, assim. Não necessariamente é uma criança índigo. Como é que você avalia isso? Pelo conjunto. Por quê, gente? Tem várias pessoas que são intelectualmente desenvolvidas, mas têm uma moralidade muito baixa. Já está fora desse conjunto. Tem pessoas que são intelectualmente desenvolvidas, né, que têm uma grande afetividade, mas elas ainda não conseguem contribuir. Elas guardam muito para elas, já está fora desse conjunto. Então, é difícil quando você fica tentando descobrir, fulano é, não importa se ele é ou se ele não é. Por quê, gente? Porque todos nós temos o mesmo objetivo, lembra no início eu falei? Que é com a evolução do planeta. Se você é índigo, se você é cristal, se você não é nenhum nem outro, não importa. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, porque desde que começou a surgir essa coisa de, existem as crianças índigo, as crianças cristal, algumas pessoas começaram a ver os próprios filhos. Meu filho é uma criança índigo, então esse negócio que o psicólogo falou que ele tem deficiência, né, de concentração, isso aí é balela, é porque ele é índigo. Não, gente, às vezes a criança tem um problema psicológico mesmo. Então, cuidado com esse rótulo. Por quê? Porque se ela precisa de ajuda, que ela receba ajuda. Se ela for índigo, isso não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, só vai desenvolver mais. Mas cuidado ao você criar isso na sua cabeça e acabar negligenciando uma criança que precisa de ajuda. Porque, às vezes, essa criança que bate contra o sistema, ela não tem nada de índigo. Quer ver um exemplo?
Se você pegar uma criança que bate contra o sistema, que não consegue concordar, que está sempre questionando, mas as suas ações para provar que, para que a criança, ou a pessoa, né, ela provar que ela está certa, as suas ações ferem o próximo, já não faz sentido. Se eu tenho que machucar alguém para mostrar que o meu ponto de vista é o correto, então, aí eu tenho um sério problema com a minha moralidade, a minha visão do certo e errado. Uma maldade não justifica uma bondade. Eu não posso machucar alguém porque aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, uma criança bateu no coleguinha porque o coleguinha estava fazendo bullying com outra criança. Ok, o bullying está errado, mas ele ter machucado o coleguinha também. Então, eu entendo que é muito tênue essa diferença, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega esses rótulos e quer abraçar e achar que todas as crianças que, é hiperativa, é isso, é índigo. Não. Lembra, o compromisso principal delas? Para com a nossa evolução. Esses conflitos emocionais, esses conflitos comportamentais, eles só acontecem por quê? Justamente porque ela é como se ela estivesse fora do, do lugar onde os outros as entendem. Então, na verdade, o grande problema é que a gente não consegue entender essas crianças. A gente não consegue compreender por que ela age daquele jeito. Não quer dizer que ela está errada. Mas uma criança pode agir de uma forma e ela está equivocada. E você, como pai e mãe, como professor, como tio, como avô, tem lá o seu compromisso de ajudar nessa criação. Então, cuidado ao colocar na cabeça, meu neto é índigo, então agora eu não vou mais corrigir nada que ele faça. Pelo amor de Deus. Nós temos um compromisso para com as crianças que nascem. E mesmo as crianças índigo, elas também precisam de um direcionamento. Lembra, existe uma coisa chamada véu do esquecimento. Há uma necessidade de um direcionamento, inclusive psicológico. Falando em psicológico, fale meu apoio psicólogo. Olha só, não vou falar nada em relação à psicologia, não, mas eu queria entender o seguinte: se são seres mais evoluídos do que nós, e eles vêm para nos ajudar a aprender coisas. Quando você fala que eles vão contra, não é bem contra as regras, né? Mas eles questionam regras, questionam as coisas, não teria uma outra forma da atuação dessas crianças, ou elas vêm desta forma justamente para dar uma sacudida nos responsáveis, né, nos educadores, nos tutores, no que seja. Porque na ideia que a gente sempre tem, assim, vem um ser mais evoluído, vem na mansidão. A gente sempre imagina Jesus, assim, né, o Buda, ou que seja, mansidão, né, vem numa fala, mas, né, vai ganhando território na mansidão. E aí, pelo que eu estou entendendo, criança cristal e índigo não vem na mansidão. Eu não falei da cristal ainda. Eu não falei da cristal. Ok, vamos falar do índigo. É que eu já estou lá na frente. Mas, assim, eu não estou dizendo que elas vêm com violência, mas vêm de uma forma mais invasiva, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, seria isso, assim? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que, como eu falei, eu não falei da criança cristal ainda, que aí a gente já vai chegar neste patamar que você está falando. Mas a questão de bater contra os sistemas, vamos imaginar, se a gente pensar no hoje, isso parece não fazer muito sentido, principalmente no Brasil. Mas vamos pensar numa pessoa, numa criança que chegue num lugar onde, por exemplo, a escravidão aconteça. Ok? Uma pessoa, na mansidão, convencer
a população, muitas vezes, acabar com a escravidão, se nós formos olhar, nós precisamos, muitas vezes, de alguém para bater de frente. Isso aconteceu várias vezes durante a história. Nós precisamos de alguém, muitas vezes, gritar na rua para as pessoas poderem, as outras pessoas que concordam com ela, terem coragem de também assumir essa visão. Então, eu sou contra a escravidão. Então, existem algumas situações em que esse rebuliço, às vezes, é necessário. Então sempre é necessário isso? Não, é porque nosso atual nível de esclarecimento moral, se viesse só na mansidão, a gente não daria ouvidos. O próprio Jesus sofreu com isso. Ele veio de forma pacífica. Ele conseguiu mudar, mas olha o que aconteceu. E muitos não deram ouvidos e ainda não dão. Então, por causa da nossa ignorância, muitas vezes a gente precisa de alguém para pegar nos ombros e falar assim, escuta, esse caminho é melhor. Obviamente não seria ideal. O ideal é o quê? A gente ter a possibilidade de aprender de uma forma mais pacífica. Estes irmãos, eles não estão, de forma alguma, aqui com o objetivo de criar o caos. Tá? Eu quero que isso fique claro. Uma pessoa vai para a rua, quebra tudo, bate nas pessoas. Não, não é isso, e não é essa pessoa. Mas é uma pessoa, muitas vezes, que vai chocar, tendo coragem de assumir uma posição que vai contra toda uma ideia tradicional de um lugar. Então, você, por exemplo, vê um lugar em que as pessoas defendem... Vamos pegar uma coisa aqui. Nem existe no Brasil, a pena de morte. E essa pessoa vai para a rua, ela se expõe, e ela deixa claro que aquilo é errado, sem ferir ninguém. Mas ela não consegue simplesmente ficar tranquila, falar assim, não, eles um dia vão entender. Não, ela vai com esse objetivo. E aí entendam que essas pessoas que vêm com esse objetivo, não é que a espiritualidade fala assim, você vai lá e vai fazer isso. Não é isso. Essa pessoa já é assim. Ela já é assim pelo momento evolutivo que ela está, seja ela daqui, da Terra, ou de um planeta em regeneração, ela é essa pessoa. E ao chegar aqui, ela só mostra o que ela é. Não é que ela veio, né, com o roteiro lá, você vai chegar lá na Terra e vai arrumar confusão com não sei quem, não é isso. Ela é colocada aqui, ela é convidada para estar aqui, justamente porque a espiritualidade entende que esse perfil vai ser útil. Vai ser útil para que nós possamos enxergar, muitas vezes, a necessidade de mudança. Mas, como eu disse, essas crianças, ou elas são daqui, ou de um planeta em regeneração, ou seja, elas não são perfeitas. Nós não estamos falando de Jesus. Jesus estava num estágio de evolução espiritual muito além de qualquer um de nós. A criança índigo é muito parecida conosco. Se ela está no planeta de regeneração, ela só está um passinho na nossa frente. E tem uma jornada gigante para ela ainda. Então, elas não são santas. São só pessoas que têm a possibilidade de nos ajudar e se ajudar. Fala, Adriana. Sem querer te contrariar, mas um passinho, vamos botar uns 10 passinhos, já que ela está na regeneração, porque um passinho só não... Eu não falei o tamanho do passinho. O Wesley quer perguntar, Jeane. Wesley. Pode. Boa noite a todos. Tudo jóia? Tudo. Jeane, eu fico pensando qual é difícil para os pais, né? Não sei se esses pais já estavam dentro do planejamento, receber essas crianças e perceber que eles vieram com algo para nos ajudar. Como que os pais, a pergunta é, como os pais podem entender, perceber, mesmo porque nós estamos presos a conceitos antigos? Ótima pergunta, porque não só os pais, mas todos que estão nessa família, porque o primeiro impacto vai ser dentro da família,
né? Depois, se essa pessoa ela vai militar por alguma coisa, aí é uma outra história, mas o primeiro impacto é dentro da família, depois na escola. Primeira coisa é entender, quando a criança começar a questionar, começar a argumentar, a gente tem que tentar entender que nem sempre nós somos os donos da verdade. E que às vezes a gente tem que parar com aquela história, sabe? Por que sim, por que não? Por que não? E você não quer responder. Muitas vezes é necessário falar assim, olha, é por causa disso, disso, disso. Porque às vezes a própria criança fala assim, tá, então tá bom, agora eu entendi por que eu não posso fazer. Mas aquela coisa de não pode, você não explica. Lógico que uma criança, um bebê, você não vai parar um bebê de 6 meses e falar assim, não pode enfiar o dedo na tomada, você vai ter que tirar a mãozinha dela de lá. Mas a partir do momento que ela já está neste nível de argumentação, não só para as crianças índigo, qualquer criança, qualquer indivíduo, basta você lembrar que se você chegar num lugar e tiver uma regra lá, não pode fazer isso, a primeira coisa que você vai se perguntar é, por que não? E se você queria fazer aquilo que está sendo proibido, você vai ficar, não, mas eu quero saber agora, por que eu não posso fazer? Então, as crianças também têm isso, eles são indivíduos que estão reencarnando, mas não são espíritos jovens, eles têm uma história. E quando ela é índigo, então, que ela é questionadora, e ela vai até ou te convencer ou ser convencida, é você estar preparado, estar aberto para o novo. E isso é o primeiro impacto e o primeiro ensinamento. A gente tem que parar de achar que é dono da verdade. Eu sempre fiz assim, me disseram que era certo, então é certo. Será? Será que não pode ser diferente? Às vezes eu estou certo, mas aí eu aprendo que o outro precisa entender, então eu aprendo que eu tenho que explicar para o outro, e não impor a minha vontade. Por quê? Este perfil de criança tem problema com a imposição. Ah, então quer dizer que ela não obedece ninguém? Não, não é isso. Ela só quer entender o que está sendo pedido ou exigido. Ela quer entender por quê. E isso vale para os pais de crianças que tenham esse perfil ou que não tenham. Isso vale, inclusive, para quando a gente está tratando de adultos e nem criança. A gente tem que parar de querer impor a nossa vontade ao outro e mostrar, olha, meu ponto de vista é esse por causa disso, disso, disso e disso. Quando você é pai, você é mãe, você tem crianças que dependem de você, tem coisas que você vai ter que falar, não, não pode, acabou. Mas a partir do momento que você pode explicar isso para ela, ela aprende e ela começa, então, a respeitar e não ter medo, que é diferente ter respeito de ter medo. Fala, moderadora. Uma pessoa perguntou, é possível nascer uma criança índigo e, ao ficar adulta, diante das provas e expiações, o comportamento dela mudar? A mudança sempre é possível, mas se nós pensarmos na lei do progresso, o que ela tem de aprendizado, ela não perde. Então, ela veio com um nível de moralidade X e aqui ela desaprende? Não. Né? Vamos lembrar da lei do progresso. Você estaciona ou vai para frente, nunca para trás. Então, se ela, por um acaso, nasceu com determinado perfil e hoje está fazendo alguma coisa não condizente, é porque ela nunca tinha aprendido. Ela só não tinha tido a oportunidade de fazer aquilo. É assim como funciona conosco. Ah, eu nunca bati em ninguém, eu sou uma pessoa incapaz de bater numa mosca. Será que você passou por todas as situações para te testar? Porque talvez você não só bata, como faça pior. Basta que você passe por uma situação que te coloque à prova. Então, se essa criança, essa pessoa faz determinadas coisas consideradas moralmente equivocadas, é porque ela não tinha aprendido aquilo. Agora vamos entender que essa criança não é santa, ela não é perfeita. Gente, lá nessa palestra que vocês vão assistir no YouTube da Fraternidade, quando a gente fala de transição planetária, eu falo de escalas planetárias e a gente vai ver que existem várias escalas acima de um mundo de regeneração. Espíritos perfeitos estão no nível, em planetas que a gente chama de celestes ou superiores,
que quem está na regeneração ainda precisa galgar muito para chegar lá. Então, essa criança, mesmo que ela tenha vindo de um planeta em regeneração, ela ainda é imperfeita. Então, ela vai cometer equívocos. Ela é humana. Pode falar. A Larissa quer perguntar. Larissa? Aí, tirei do mute. Sabe um incômodo que eu estou sentindo, Giane? É que, pelas perguntas que fizeram, parece que as pessoas estão entendendo que essas crianças, né, são problemáticas. Só que elas, assim, o que eu entendi é que elas não são problemáticas, muito pelo contrário, né? Elas vieram trazer questões para a gente refletir e mudar, entendeu? Não é? Ou eu tô errada? Concordo com você. Eu vou pegar um nome, eu vou falar o nome de uma pessoa que eu não tenho a mínima ideia, até pela data que ela nasceu, provavelmente nem está dentro dessa categoria. Mas vamos lá, você chamaria o Mandela de problemático? Para a gente que concorda com ele, não, mas para as pessoas que estavam lá, né, e eram a favor do apartheid, ele era extremamente problemático, tanto que ele foi preso. Isso que eu estou chamando de conflito, é bater com o sistema, um sistema que muitas vezes é autoritário, que impõe determinadas atitudes que ferem a moral. Não estou dizendo que Mandela era uma criança índigo, até porque a gente tem datas, né, que são bem depois da dele, mas ele era uma pessoa com um nível de esclarecimento tão maior que ele se expôs a esse ponto. Ele, ao ponto de vista daquelas pessoas, ele era problemático, mas hoje a gente olha assim, não, ele estava certo. Entende? Esse é o conflito emocional, esse é o conflito comportamental. Por quê? Porque ele está fora do padrão. O padrão dito certo não quer dizer que é o padrão certo. É por isso que antes de olhar para o seu filho e falar, minha filha é uma criança índigo, só avalia. O que ela tem para te ensinar? Porque mesmo que ela seja uma criança índigo, ela ainda tem defeitos, ela ainda tem desvirtudes, ela é humana. Só pelo fato dela estar num nível talvez um pouquinho maior que o nosso, não quer dizer que ela não precisa da sua ajuda. Vou colocar aqui um exemplo, uma analogia bem simples. Eu sou professora. Toda vez que eu dou aula, vamos supor que tenha 40 alunos na minha sala. Os alunos aprendem quando eu dou aula? Bom, eu espero que sim. Mas eu posso garantir que eu aprendo, às vezes, até mais que eles. Então, não é porque eu tenho um conhecimento um pouquinho maior em determinadas coisas que os meus alunos, que eles não possam me ensinar, muito pelo contrário. Então, essas crianças, essas pessoas, elas têm a possibilidade de nos colocar para pensar. Porque como elas vêm bagunçar, né, e quando eu falo bagunçar, é agitar, elas vêm tirar as peças do lugar e mostrar assim, será que está certo? Será que a gente não pode fazer diferente? Isso nos possibilita parar para pensar e sair da nossa zona de conforto, de achar que tem sempre da mesma forma. E aí eu quero que vocês se lembrem, se algumas pessoas defendem que as primeiras crianças índigo começaram a reencarnar depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de adultos com este perfil. Então, fala assim, se a gente sempre está pensando numa criança, mas tem vários adultos que vocês podem reconhecer nesse perfil. Fala. Quando você fala a respeito de, às vezes, o Mandela, ele não ser uma criança índigo e tudo, eu fiquei pensando numa coisa, Jeane. Esses personagens, né, esses espíritos, eu acredito que eles estão reencarnando desde sempre. Existem espíritos que eles estão vindo ao nosso planeta dentro de um contexto de auxílio para a humanidade desde sempre. Concordo. Só que acredito que essas crianças cristal, índico, agora estejam vindo em maior número para que a gente possa se escandalizar pela lucidez, né? Tem toda essa situação, né? Que às vezes elas nos chamam a atenção
de coisas que para a gente estava tão normal, e aí você olha e fala, nossa, é verdade, por que que eu ainda estou agindo assim? Às vezes um pai, uma mãe, um parente e tudo mais, né? Então, só... Concordo plenamente. Eu cheguei até a comentar, desde que o mundo é mundo, a gente recebe irmãos que vêm nos auxiliar. Eu não quero colocar o Mandela, pode ser a criança índigo, por quê? Porque aí as pessoas vão falar, mas não bate com esse aqui, não bate. Gente, esses dois nomes, crianças índigo, criança cristal, são termos que foram criados há pouco tempo atrás para poder explicar o surgimento de crianças com determinadas características. Mas vamos colocar que existem crianças violetas e crianças rosas, porque eu estou falando de registros de crianças que vieram né, no caso da índigo, daqui, ou de um planeta de regeneração. No caso das crianças cristal, geralmente é de um planeta de regeneração. Mas a gente já recebeu irmãos que estavam em planetas superiores a isso. Né? E aí, geralmente, esses, né, eles trazem, né, uma comoção muito maior, não só no seu ambiente familiar, na sua cidade, mas às vezes no mundo. E aí a gente olha para a história e vê vários irmãos. Jesus é um exemplo. Jesus não era índigo, Jesus não era cristal. Jesus estava no seu nível já superior de evolução. Ele estava lá no suprassumo. Entendem? Então, por isso que eu não quero dar o rótulo, Mandela isso, fulano isso, porque as pessoas vão ficar pensando, não, fulano é isso. Esses dois termos foram dados para esses dois tipos de registros, porque isso nos últimos anos tem ficado mais intenso por causa da transição, mas nós sempre recebemos irmãos para nos auxiliar, tanto de um planeta em regeneração, quanto planetas ainda mais superiores dentro da necessidade, ok? Então, vamos agora, então, falar da tal criança cristal. Fala. A Lu Costa, ela colocou assim, hoje em dia, o difícil é encontrar famílias dispostas a estar presentes na vida dos filhos, observá-los, ajudá-los na jornada terrestre em todos os sentidos. O que vejo muito é jogar todo o trabalho e responsabilidade para a escola. Muitas vezes coloco a criança como suprassumo, quando a escola, com todos os argumentos, coloca a necessidade de um olhar mais atento, firme para com a criança. E ainda tenho perguntas, tá? Tá, mas eu concordo plenamente. Como professora, então, concordo plenamente. Mas isso é uma das coisas que essas crianças vêm ensinar. E não estou falando só essa, qualquer criança, né? Porque é a questão da responsabilidade. A responsabilidade que você assume para com aquele que está chegando no seu lar. Esses pais são obrigados a fazer isso? Não, ninguém é obrigado a nada, existe livre-arbítrio. Mas toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. Então, nós temos que pensar se essas escolhas, né, que consequências isso vão gerar, tanto para as crianças, quanto para esses pais. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de generalizar, tá? Porque a gente realmente entende que existe, né, muitas vezes, em algumas famílias, a dificuldade, né, de abraçar essa responsabilidade para com essas crianças, mas nós temos casos particulares de que a história dessa criança com esses pais é mais antiga, e que isso afeta, tá? Então, vamos pensar o seguinte, quem é e aí entenda, eu vou colocar entre aspas, tá? Quem é o doente nessa relação? Nós podemos ver aí os pais, que eles estão ali abrindo mão da sua responsabilidade, cometendo equívocos, então, ao invés do nosso julgamento, são eles que precisam da nossa ajuda. Esse é o problema. Muitas vezes a gente olha as pessoas fazendo coisas que a gente julga errado, como um pai, uma mãe que não cria direito o filho, e a gente só fica julgando. Mas são eles que precisam da nossa ajuda, seja de orientação, seja de oração, seja o que for. A gente tem que fazer mais que só julgar. Mas eu concordo e entendo plenamente. Deixa eu só falar da criança cristal, porque aí qualquer pergunta que vier depois a gente já abraça. As crianças ditas, né, chamadas de crianças cristal, e aí entendam índigo cristal por causa de cores,
porque muitas vezes as pessoas fazem analogia à questão da aura dessas crianças com relação a isso, mas isso é muito subjetivo, tá? É só uma terminologia para a gente, né, poder dar um nome. As já chamadas crianças cristal, essas crianças também têm uma moralidade um pouco mais, né, avançada em relação a nós, não são perfeitas, não são santas, elas também têm um senso de amor ao próximo, de amor às plantas, de amor aos animais muito grande, só que aqui a gente tem uma diferença em relação ao que muitos chamam de criança índigo, que é que a gente tem uma serenidade maior. Então, não vai ser uma criança que vai vir bater de frente. Ela vai vir numa atitude mais pacífica, inclusive ensinando mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, não espere de uma criança, né, que tem esse perfil, dela ir para a rua, gritar. Muitas vezes não, ela vai lá e vai fazer o que ela acha que tem que ser feito, né, para dar o exemplo. Ela vai dar conselhos, mas ela é mais serena, é mais pacífica neste ponto. Então, é aquela pessoa que sim, ela sabe, de certa forma, entendo, ela não é santa, ela só tem um pouco mais de compreensão que nós, mas ela vai, então, aconselhar dentro do que ela pode, ela vai ajudar dentro do que ela pode, mas ela vai sempre de uma forma mais serena. Inclusive, alguns, né, dizem até que não só ela ensinaria pelo seu exemplo, como muitas vezes ela ensina e ela te mostra o que ela quer dizer sem precisar de palavras, só com um olhar, né? Então, já é a gente percebe aí um diferencial. Essas, na maioria dos lugares que vocês forem procurar, onde falam dessas crianças, essas é um consenso de que elas não são daqui, de que elas seriam, sim, de um planeta já em regeneração. Então, elas já estariam, né, um pouco mais à frente, ao ponto, por exemplo, dela vir nessa situação mais pacífica. Já os registros que a gente tem falando dessas crianças, elas não estariam reencarnando desde sempre, né? Porque, como a Adriana colocou, estes irmãos sempre vieram nos auxiliar, só que era uma coisa mais esporádica. Se intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial, aumentou ainda mais recentemente, mas no caso das crianças que com este perfil mais pacífico, mais sereno, é mais para anos 2000. Vamos colocar assim, que é mais recente ainda. Então, dá para perceber que esse auxílio está vindo em estágios, né, da nossa necessidade de mudança. Fala, Adriana. Foi dito. Eu me identifiquei sendo uma criança índigo, pois meus familiares sempre me definiram e definem com as características explicadas pela palestrante. Será que realmente sou? Como identificar um adulto que nasceu criança índigo? Vamos lá. Primeira coisa, para quê? Eu não tô criticando a pergunta, eu só quero que a gente se pergunte, cada um de vocês se pergunta, por que eu preciso saber quem é índigo, quem é cristal? Que aí eu só vou dar ouvido se eu souber que ela é, se ela não for, eu não vou. Porque todo mundo tem algo para te ensinar. De verdade, isso não faz muita diferença. O objetivo da gente saber que esses indivíduos estão aqui é até para a gente entender. Para quando a gente vê uma situação como essa de uma pessoa, né, que vem e que questiona e tudo mais, você parar assim, opa, pode ser, não que ela seja índico, mas pode ser que ela está aqui para me mostrar que eu tenho que mudar. Mas saber se é índigo, se é cristal, eu aprendo com todo mundo, inclusive com quem não é nenhum dos dois. Todos nós aprendemos com todos que estão à nossa volta. Ficar tentando rotular, a gente cai no risco, né, de falar assim, aquela ali, eu acho que ela é índigo, então agora tudo que ela fizer está certo. Não.
Ela é um ser humano falível. Ela não é santa. Ah, uma criança que ela é uma criança cristal. Então, se ela tiver algum problema, não vou levar no médico, psicólogo, nada, porque tudo que ela faz é porque ela é cristal, não é porque ela tem um problema psicológico. Não, ela pode ter. Existe um grande risco com esse rótulo quando a gente acaba identificando e coloca essa criança num pedestal. E muitos pais, infelizmente, fazem isso. Muitos pais com essa ideia da nova era, não, meu filho não tem problema nenhum. Ele é assim porque é cristal, ele é assim porque é índigo. Isso é um risco, porque você pode estar negligenciando uma necessidade extremamente importante desta criança. Então, por isso que existe esse risco. Mas eu diria o seguinte, independente se nós vamos ser capazes ou não de identificar alguém, avalie as ações dessa pessoa, mais do que as palavras. Avalie as ações. E quando eu falo avalie as ações, não é para julgar, mas é avaliar se o que ela está fazendo é condizente, por exemplo, com os ensinamentos cristãos. A pessoa, ela pode ter um discurso, ela questionar, e ela, o discurso dela totalmente questionador contra o sistema, contra o preconceito, contra aquilo, aí quando você vai ver ela agir, ela faz tudo contrário do discurso dela. Então, olhe o exemplo, avalie as ações. Não vamos rotular ninguém. Como eu disse, esses rótulos são necessários para que a gente entenda que essas pessoas existem e que elas estão aqui para nos ajudar. Mas a espiritualidade não dá rótulo nenhum. Nós aqui, nesse planeta, mesmo um planeta de provas e expiações, nós estamos em um degrau. Tem alguém que está um pouquinho acima, alguém um pouquinho acima, alguém um pouquinho acima num quesito, um pouquinho abaixo no outro. É difícil rotular. Então, não vamos nos preocupar de identificar, eu sou, eu não sou. Avalie o que você tem para aprender, o que você tem para ensinar. Pelo menos esse é o meu conselho. Fala, Adriana. Tá no mudo. Eu perdi o mouse. Crianças muito inteligentes. Crianças muito inteligentes caracteriza serem índigo? Não. A inteligência, o desenvolvimento intelectual não é uma característica de um destes irmãos que está aqui para auxiliar. Vamos lá. Antes eu quero que fique claro. Todos que estão aqui eu falei isso no início da palestra, todos que estão aqui com, entre os seus objetivos, auxiliar no coletivo. Inclusive aquela pessoa que, aos seus olhos, faz tudo errado. Porque, às vezes, não quer dizer que ela veio com este objetivo, vou lá para fazer tudo errado. Não. Mas os erros dela te ajudam a crescer, mesmo que seja para você observar o que não fazer. Todos aqui auxiliamos no crescimento do coletivo. Essas crianças que vieram com essa, vamos colocar, missão, muitas vezes vindas de um planeta já no outro nível, o desenvolvimento maior delas não é o intelectual, é o moral. No caso, também existe um avanço, ou na parte intelectual, seja tecnológica, seja artística. Isso é um traço, mas não quer dizer que todas vão ser mestres no computador, grandes pintores, não. O maior traço é o moral, porque esse é o nosso principal objetivo, de crescimento, é o crescimento moral. E a gente tem que lembrar o seguinte, o desenvolvimento intelectual, todos nós podemos ter, independente do nosso nível de moralidade. E aí eu quero que fique claro o seguinte, lá no começo eu falei que a gente está em transição, e que alguns irmãos estão tendo, então, a oportunidade de reencarnar para poder, com a ajuda destes irmãos, com a nossa ajuda, com a ajuda daquele do seu lado, avançar para seguir com o coletivo. Então, o que acontece? Tem vários irmãos que estão desencarnados há bastante tempo, que estão reencarnando. Eu vou colocar essa frase, mas eu acho ela pesada, mas
são as suas últimas chances de permanecer aqui. Última chance não, as suas últimas oportunidades de mostrar que eles conseguem se manter num planeta que vai estar em transição e vai chegar na regeneração. Isso quer dizer o quê? Muitos irmãos que estão há bastante tempo desencarnados e que, portanto, muitas vezes não têm uma moralidade muito lá esclarecida. E estes irmãos que estão tendo essa chance de provar, não, eu consigo ficar aqui, eu consigo seguir com o restante da humanidade, muitos desses irmãos são intelectualmente muito avançados. Então, o desenvolvimento intelectual não está diretamente ligado ao desenvolvimento moral. O fato destes irmãos que estão vindo, as crianças índigo, cristal, outros termos que apareçam, muitas vezes terem um grande avanço intelectual, isso é para o nosso auxílio, mas não é o principal. Eles têm esse grande avanço intelectual, mas porque eles já têm essa capacidade, porque eles já estão num outro nível. Né? Vamos pensar que alguns estão vindo de um planeta em regeneração, onde o desenvolvimento intelectual, tecnológico é bem além do nosso. Então, mesmo com o véu do esquecimento, eles têm uma capacidade de lidar com muito mais facilidade com algumas coisas. Mas isso não é sinal de moralidade. Então, de novo eu afirmo, vamos sempre avaliar a questão moral, não intelectual. Mais algum, Adriano? Não? Qual é o objetivo, então? Fala. Você levantou a mão? O mouse fugiu de novo, não? Sou eu mesmo. Foi dito, eu achava que pessoas autistas se enquadravam nessa categoria. E aí tem uma outra pergunta. Tá. Olha, tem vários estudos que apontam que alguns tipos de autismo poderiam estar na categoria cristal. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitos autistas não têm nada disso, eles simplesmente têm uma necessidade, nascem com essa necessidade, justamente porque num planejamento reencarnatório isso seria útil para o seu crescimento, para o crescimento da sua família e todos os envolvidos. Existe uma grande variedade no espectro autista, existe uma grande diferença entre os irmãos, então a gente tem que tomar cuidado com esse rótulo. Existem crianças que têm esse perfil, que nasceram e são chamadas, são colocadas dentro dessa categoria de autistas? Tem. Todos os autistas são? Não, muito pelo contrário, muitos autistas não são. Então, temos sempre que tomar muito cuidado com essa generalização. Primeiro, porque a gente vai acabar negligenciando, então ele é um cristal, então não tem problema nenhum, então não preciso de acompanhamento. Não, precisa. Okay? E também para entender que o autismo, ele muitas vezes é uma limitação que vem justamente para que você aprenda com isso, para que a criança aprenda com isso, e aí cada caso vai ser um caso, porque isso é muito particular. Fala. Você falou que tem mais um? Wesley quer perguntar. Fala, Wesley. Diane, eu acho que você acabou de falar aí do autismo, mas aí eu iria fazer a mesma pergunta quanto à criança da síndrome de Down. Eu percebo no meu sobrinho aqui uma capacidade incrível dele realmente está muito preocupado com o bem-estar de todos, sabe? Isso seria uma característica dessa turma com síndrome de Down? Então, a gente não pode dizer que sim ou não. Essas crianças, elas podem vir com deficiências físicas, deficiências mentais, elas podem vir de várias formas. A síndrome de Down não é uma categoria de criança. É uma anomalia cromossômica que é planejada dentro do planejamento reencarnatório, porque é uma situação que vai trazer aprendizado para a criança e para a família. Pode ser que isso seja utilizado
né, neste projeto reencarnatório, para que essa criança que já vem como uma criança, por exemplo, cristal, possa ter acesso mais facilmente ao emotivo dos seus pais, da sua família, pode. Mas pode ser uma pessoa como a maioria de nós, que só precisa aprender a ter limitações, aprender a amar, a ser amado. Então, cada caso vai ser um caso. Então, a categoria, né, o grupo das crianças que nascem com autismo não é uma categoria. Isso, gente, é até interessante ter colocado, porque isso vale para tudo. Às vezes você vê num livro, fulano de tal, ele fez isso na encarnação, aí quando vai reencarnar, nasce com um problema tal. Aí a pessoa lê, fecha o livro e sai dali. Todo mundo que nasce com esse problema porque matou alguém na vida. Não, gente. Tomem cuidado com isso. O planejamento reencarnatório, ele vai avaliar, dentro de várias opções, o que seria interessante para os objetivos, para as metas que foram traçadas. Então, pode ser que uma criança cristal e uma pessoa que foi um dono de escravos, aqui da Terra na vida passada, reencarne com a mesma anomalia. Por quê? Porque vai ser útil nos dois casos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em generalizar todo mundo que tem isso é porque fez isso. Não. Lembra? Avalie a moralidade. Avalie o que essa pessoa tem para te trazer. Tudo bem? Tem mais alguma? E aí? Tem? O quê? Adriana, sai do mudo e fala, porque eu não entendo mimimi. Desculpa, mas o Wesley escreveu mais uma. Fala. Aí, ó. Aqui, por que chamamos crianças índigo, sendo que quando se torna adulto ele continua sendo índigo? Então, é o espírito que é estado índigo. Porque isso se tornou... Por que cria nesse termo criança índigo, criança cristal, sendo que tem criança que pode ter, 50 anos, que é índigo, tá aí com 50 anos? Porque, principalmente no momento atual de transição, como isso está ficando um pouco mais frequente, o número aumentou, mas não quer dizer que são todas as crianças, ok? Lembra, tem criança que está agora reencarnando, que está sendo dada a chance dela reencarnar como uma das suas últimas oportunidades de se provar, né, capaz de ficar aqui. Então, crianças estão nascendo agora, neste exato momento no planeta Terra, pode ter crianças índigo, cristal, e pessoas que, aos nossos olhos, cometeram atrocidades, tanto no plano material quanto no espiritual, e que ainda podem cometer equívocos como todos nós, ok? Então, não quer dizer que todas as crianças que nascem agora são assim. Mas por que a questão do criança? Porque isso ficou muito chamativo, principalmente agora com as crianças, porque elas mostram isso na infância. Então, como isso choca na infância, aí veio essa questão da criança índigo, né? Meu filho é assim, eu não consigo lidar com ele porque ele é muito diferente do que eu entendo, do que... Então, é na infância que isso gera, geralmente, essa estranheza, né, do diferente. Então, por isso que ficou esse termo, criança, índigo e cristal. Mas, obviamente, existem adultos tanto de um quanto do outro, e de vários outros que a gente não está rotulando aqui, né, que andaram e ainda andam pelo plano material. Mais alguma? Não? Qual é a grande importância disso tudo? Primeira coisa, como eu disse, o objetivo não é a gente ficar tentando identificar quem é o quê. Até porque todo mundo que reencarna com um objetivo, que é tentar melhorar. Todo mundo que reencarna com a possibilidade de ajudar no coletivo. Aí, muitas vezes, a gente pode pensar, até aquela pessoa que depois vira adulto,
e faz um monte de coisa errada, e mata outra pessoa, e comete, sim, até aquela pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa não reencarnou com esse planejamento. Eu vou reencarnar para me tornar um assassino. Não. Mas existia essa tendência, conhecida pela espiritualidade por causa de todo um histórico de vida deste indivíduo. E por que ainda permitir? Primeiro, porque é uma chance dele mudar. Se ele conseguisse, né, conter os seus desejos, conter as suas tendências, seguir para outro caminho, ele pode estar ali percebendo a possibilidade da mudança e, consequentemente, permanecer aqui. Mas mesmo que ele cometa grandes equívocos, ele também vai ajudar na evolução. Por quê? Porque o escândalo é necessário. Aí daquele que o comete, mas é necessário. Muitas vezes é dentro de uma situação como essa que você tem a oportunidade de colocar tudo o que você aprendeu em prática. Vamos pensar o seguinte, se ninguém passa fome, ninguém precisa doar comida. É triste pensar isso? É. Ah, então a fome foi planejada? Não. Mas já que a situação ela está aí, ela é útil. É um escândalo, vai ensinar? Vai, mas vai ter consequências. Então, seus erros vão ajudar alguém a aprender. Mas isso vai trazer consequências para você. Então, aí você tem que avaliar se vale a pena ou não. Porque toda escolha tem consequências. Mas o grande objetivo da nossa conversa de hoje é que nós possamos entender o seguinte. Será que eu sou índigo? Eu acho que eu não sou. Eu sou cristal? Não sou mesmo, né? Importa? Importa é o meu compromisso. Qual é o meu compromisso? Evoluir enquanto indivíduo, moralmente enquanto indivíduo, e evoluir contribuindo para a evolução do coletivo. Eu estou fazendo isso? Estou colocando em prática os meus aprendizados? Eu diariamente tento colocar em prática esses aprendizados? Principalmente, eu estou contribuindo com o todo ou eu só estou sentado reclamando? Reclamar tem lá a sua utilidade? Tem. Mas será que eu não posso fazer algo mais? Pensa o seguinte, tem um irmão que está saindo do seu planeta de origem para vir aqui te ajudar. E você? Está fazendo o quê? Muitas vezes a gente tem, né, o comodismo de não querer sair dessa zona de conforto. Ele saiu de um outro planeta. E entendam o seguinte, que muitas vezes ele tem uma história lá, vamos imaginar vocês, né, todos vocês têm uma família material, vocês têm uma família espiritual, vocês têm uma convivência, e de repente você vai para outro lugar com um monte de gente estranha. Ah, tem um véu do esquecimento? Tem, mas mesmo assim. Mas estão dispostos a isso, para nos auxiliar. Assim como Jesus esteve disposto, assim como Chico Xavier esteve disposto e tantos outros irmãos. E nós? Estamos compromissados com a evolução nossa e do nosso planeta, da nossa casa? Fala, Adriana. A última pergunta, qual a diferença do moralista e do índigo? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, não é só mostrar com palavras. Então, muitas vezes a gente usa o termo moralista, aquela pessoa que vem trazer, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está certo, mas muitas vezes ele não coloca na prática, só nas palavras.
O índigo mais do que tudo, o cristal mais que tudo, os irmãos compromissados, e aí num compromisso mais consciente, planejado, com a evolução, a transição planetária, eles vêm com o mesmo objetivo que Jesus, que é ensinar na prática. É nas suas ações, é no seu exemplo, que ele vem trazer o aprendizado. Não necessariamente no discurso. O discurso auxilia, ajuda, mas o importante é a prática. Então, se você olhar, por exemplo, o caso de Jesus, que obviamente está muito além de qualquer terminologia, índigo, cristal, qualquer coisa, né? Ele é um espírito perfeito, mas ele veio ensinar, ele não, hora nenhuma, ele falou assim, escreve aí no seu caderninho para depois você... Não, ele fazia. E as pessoas aprendiam com seus exemplos. Se você lê a Bíblia, por exemplo, todas as passagens é ele agindo, é ação. Então, é aí que a gente tem que olhar o outro com exemplo. Então, olhe para o seu irmão, índigo, cristal, qualquer que seja, um irmão igual a você. Aprenda com o exemplo. Okay? Olha o que ele está fazendo. É isso que você quer? Faça também. Não é? Não faça. Mas sem julgar e sem rotular. Eu quero que fique bem claro que, apesar da gente ter esse tema, o rótulo é desnecessário. O rótulo é desnecessário. O importante é o quanto eles podem nos ajudar, seja no seu exemplo de motivação, seja nos seus ensinamentos, o quanto esses irmãos estão nos auxiliando. Mas a gente também não pode esquecer que nós também temos esse compromisso. Então, a gente não pode encarar o mundo como eu sou um mero aluno. Tem que vir alguém de outro planeta para me ajudar, porque eu não sei e eu não posso ajudar ninguém. A gente pode. Lembra a minha história lá? Eu com os meus alunos? Nós podemos ensinar e nós podemos ajudar aquele que está do nosso lado. Inclusive, aquele que veio de fora para nos ajudar. Porque ele também é um ser humano em aprendizado. Então, cuidado, não fiquem tentando descobrir se seu filho, sobrinho é índigo, cristal. Só olha para ele com mais atenção e a próxima vez que você for impor alguma coisa, explica o seu ponto de vista e, principalmente, escute o que a criança tem para te dizer. Porque eu acho que talvez isso seja o ponto principal dessa nossa conversa. Escutem as pessoas, sejam elas crianças ou adultos. Cuidado com a imposição. Ouçam o que elas têm para dizer, porque às vezes você vai olhar e falar assim, você tem razão. Às vezes não. Mas escute. Nós temos que parar de tentar impor a nossa verdade para o outro. Nós podemos dar conselhos, nós podemos ensinar, mas a gente tem dificuldade em aprender. Então, fica aí, então, para a gente fechar, né, a nossa conversa, isso. Escutem os seus filhos, escutem seus sobrinhos, escutem seus vizinhos, escutem seu marido, sua esposa, seus pais, escutem a si mesmo. Vamos abrir os nossos ouvidos, ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Tudo bem? Posso encerrar? Então, vamos fazer oração para a gente poder encerrar. Agradeço a todos vocês que me ouviram e que todos possamos descansar depois dessa conversa agradável. Né? Espero que tenha sido agradável para vocês como foi para mim. Mestre Jesus, que cada um de nós possa se reconhecer ainda assim como uma criança, independente da idade material que temos hoje. Porque como crianças, independente se somos índigo, cristal ou qualquer rótulo que queiram nos dar, como crianças, abrindo essa criança interior e externando essa criança,
nós nos abrimos para o aprendizado. Deixamos a vaidade de lado, o orgulho de lado, voltamos a sorrir e a olhar para aquele do nosso lado com muito mais carinho. Então, que mais do que índigo ou cristal, possamos de novo ser crianças. Manter o aprendizado que já angariamos até agora, mas deixando a nossa criança externalizar e nos mostrar que podemos sorrir e podemos ser felizes. Que assim seja.